Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Leandro Barros. Venho trazer uma mensagem tremenda, irmãos, da parte do Senhor. Peço para que se inscrevam no canal, os que não são inscritos, os que já são, que possam ativar o sininho das notificações para poderem ser avisados do próximo vídeo. Irmãos, peço para que dêem um like antes de assistir o vídeo. Estão assistindo, mas não estão deixando o like. E é importante para o YouTube priorizar. Venho falar com os irmãos também que as camisas do canal já estão à venda. Aqueles que quiserem adquirir, basta entrar lá no site ou mandar um e-mail solicitando a camisa. Entrem lá no site, vou deixar na descrição do vídeo aí o link para que os irmãos possam lá ver os modelos e fazerem a sua compra. Meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Se você estiver trabalhando, algo assim, eleve somente o teu espírito ao Senhor. Pai, toma em tuas mãos. Toma, Pai, a minha vida nesse momento. Eu me coloco aqui como um instrumento, Pai, da tua palavra, um instrumento da tua vontade. Que eu possa, Pai, expressar tudo aquilo que já foi me dado no secreto, que foi ministrado ao meu coração, para que os irmãos que estão ouvindo sejam, Pai, edificados através da Tua palavra, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, entender, Pai, o verdadeiro sentido de estarem neste vale. Que o Senhor repreenda qualquer espírito maligno, qualquer espírito de inquietação, espírito mau mesmo que vem para desanimar, Pai, os irmãos do canal. O Senhor possa repreender todo o ardil de Satanás nesse momento. Eu, teu servo, clamo e peço para que o Senhor possa, Pai, repreender todo o mal, para que a sua palavra seja entendida em espírito. No nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, Deus me deu esse discernimento de orar pela palavra antes, porque tenho sentido uma opressão muito grande em alguns irmãos do canal. Comentários raivosos e com intenção de ferir, machucar com palavras. Alguns irmãos que tentam ajudar comentando no comentário dessas pessoas. E outros direcionados a mim também, sendo que estou aqui na intenção de ajudar, com todas as minhas limitações. Esse desprezo todo ao comentarem assim é a maior prova de que quem está fazendo desta forma está sendo tomado por espíritos malignos e nem percebem isso. Pois como pode alguém agredir o próximo com palavras que ferem e dizer que ainda está com Deus? Isso não é possível. Deus me falou ao coração que essas pessoas que ofendem o próximo assim estão feridas e que, sem perceber, descontam o mal que lhes foram causadas por seus cônjuges, até em pessoas que a querem ajudar. Essas pessoas estão se afundando ainda mais e, se não pedirem perdão a Deus, vão sofrer e ficar rodando até aquietarem o coração e liberarem perdão a quem lhes agrediu. Peço para que os outros irmãos orem por essas pessoas também, pois são nossos irmãos queridos que estão sofrendo como nós, porém reagindo de forma que só vai afundá-los mais no sofrimento e distanciamento de Deus. Pois se não exercitam o amor, mas o desprezo ao próximo, fazem isso também a Deus. Isso é bíblico. Então, a partir dessa mensagem, por direção ao Espírito Santo,
Orarei sempre antes de iniciar todas as minhas mensagens. E quem sentir vontade de me acompanhar, que o faça. Ok? Vamos lá então. A palavra de hoje, mais ainda então, precisará estar debaixo de oração, pois tratará diretamente de espíritos imundos, que se infiltram em nosso meio com aparência de santidade e serviço cristão, mas na verdade estão mais para atrapalhar do que para ajudar. Estão mais para oprimir do que para libertar. Vem comigo nesta revelação me dada por Deus e seja livre desse espírito opressor que não te deixa descansar neste momento onde estar inquieto é o que o inimigo mais deseja, para que não enxerguem Deus e continue sofrendo. O tema da mensagem é: cego não pode guiar cego. Liberte-se e guie. É isso mesmo, meus irmãos. Tem um cachorro no fundo, meus irmãos, mas eu não vou parar não, tá? Vou continuar. O título já diz tudo, né? O que mais me deparo são com pessoas totalmente perdidas sendo incentivadas a buscar por quem está mais perdido do que elas. Um cego nunca conseguirá guiar outro cego numa batalha. E sendo assim, é preciso se recuperar a visão para só então passar a ser uma referência de liberdade para se ter a capacidade e poder para livrar outra pessoa. A palavra de hoje vai te fazer enxergar pessoas que às vezes tentam ajudar com conselhos e ensinamentos que mais oprimem do que libertam. Vai te ajudar a entender que nem todo mundo que tenta ajudar o está fazendo através de Deus. Pensam as coisas de Deus, falam como Deus, reconhecem as coisas de Deus, mas o espírito que está nelas é espírito maligno mesmo. Mas a pessoa não sabe disso. Vamos ler a palavra que está em Atos 16, versículos 16 a 33, que diz: Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações delas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: Estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou na cela, que ficava no fundo da cadeia, e prendeu os pés deles em 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso, todos nós estamos aqui. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que havia levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Agora vamos ler Tiago 4, versículo 4 somente, que diz: Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Amém? Venho batendo na tecla
em todas as minhas mensagens que para você batalhar por alguém, você precisa estar numa posição de plena capacidade para isto. Pois se não tiver curado, como poderá resistir aos ataques que sofrerá ao tentar salvar quem está ferido e muitas vezes morto? Como você entra no campo de batalha com o psicológico abalado e o emocional destruído? É possível isso? Sim, é possível. Porém, não é recomendável e nem prudente. Pois se entra numa guerra para resgatar alguém, como irá tirá-la de lá se está ferido e sem forças para carregá-lo? O mais provável a acontecer é morrerem os dois. Mesma coisa é a luta pela restauração de seu casamento. Como você pode querer salvar alguém se na verdade você é quem está precisando ser salvo? Como pode querer pedir para Deus libertar alguém se você mesmo não está livre? Acha que Deus atenderá suas orações, você sendo o filho que permaneceu ao lado dele, mesmo ferido, humilhado, desprezado? Você acha que ele vai largar você, quase morrendo, para ir lá salvar o seu cônjuge, que o abandonou e preferiu ser amigo do mundo mais do que ser amigo de Deus? Te digo que ele não fará isso nunca. Por isso que digo para pararem de buscar por inimigos de Deus, pois é exatamente assim que Deus considera o seu cônjuge nesta fase da vida que ele está levando. Seu cônjuge escolheu as amizades do mundo e viver distante de Deus. Então, esquece tudo que aprendeu sobre batalha por casamento, pois é exatamente isso que está te matando aos poucos. Sutilmente, Satanás está te derrotando através de seu entendimento distorcido de como se deve buscar o seu casamento. O versículo 16, ele diz o seguinte: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Irmãos, por favor, não preste atenção em meu jeito de pregar. Preste atenção na palavra que eu prego, que é o mais importante. Se não gostam do meu jeito que eu prego, ignorem isso. Mas pelo amor de Deus, prestem atenção na palavra. A palavra diz que Paulo e Silas estavam indo orar. Orar para quê? Se vocês leem o capítulo todo, e eu sempre recomendo a fazer isso, vocês verão que Paulo teve uma visão do Espírito Santo. Visão essa, onde o Espírito disse que o levaria a Macedônia para pregar o Evangelho. Lembre que eu disse anteriormente que para você ir para a batalha você precisa estar sarado, ou seja, estar com a mente ligada em Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo, e não sair se metendo em campanhas sem estar espiritualmente preparado e fortalecido para aguentar o peso de que elas trazem. Toda vez que você se colocar em oração para buscar algo de Deus, o diabo virá para lhe confundir e oprimir. A palavra diz que veio ao encontro deles uma moça que era conhecida na cidade por profetizar o futuro. E essa moça, sempre que eles estavam pregando, ela vinha e dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Você que está buscando a restauração do seu casamento, pode ter certeza que está lutando pela causa de Deus. E por isso, vão aparecer pessoas para te, entre aspas, ajudar. Prestem atenção quando você comenta que está esperando seu cônjuge e buscando por seu casamento com alguém da sua igreja, ou comenta com algum conhecido que seja crente, e às vezes até mesmo pastores. Note que logo vem um conselho que parece ser de Deus, às vezes até contextuado na palavra,
só que empregado de forma errada e totalmente fora do contexto, somente para te confundir e fazer você parar pelo menos um instante a sua busca. Não foi isso que a escrava adivinhadora fez com Paulo e Silas? Então, por que acha que não vai acontecer com você? Cuidado com tudo que você ouve sobre como deve se comportar, como deve buscar, como deve tratar seu cônjuge. E principalmente, cuidado quando é orientado a desistir de buscar teu casamento. Teve um testemunho de uma pessoa que me mandou um e-mail, e neste e-mail ela me disse que comentou com uma irmã crente, e essa irmã aconselhou ela, dizendo que ela poderia partir para outro, porque quando ela se casou, ela não era crente, e por isso, para Deus, o casamento não tem validade, pois ela casou no tempo da ignorância. Me desculpa, eu tô tentando parar de rir nas mensagens, tô tentando parar de fazer piada, porque tem gente me interpretando mal. Mas com um conselho desse já é uma piada, irmão. Me desculpe, cara. Mas, irmãos, me diga se isso não é o mesmo espírito da escrava que Paulo expulsou. Como assim, gente? Como alguém que se diz cristão dá um conselho desse? Quer dizer então que Deus só reconhece o casamento de quem casou depois de se converter? Então o casamento dos meus pais, que tem mais de 40 anos juntos, e se casaram infinitamente antes deles se converterem, não vale nada para Deus? Será que vão ter que casar de novo por terem casado antes de ser crente, no tempo da ignorância? Gente, cuidado com tudo que você ouve sobre restauração de casamentos. Vigie, porque o diabo está falando pela boca de crente para ensinar você a buscar ou a desistir de seus casamentos. E o pior, tem um monte que ainda fica com dúvida se o casamento foi válido ou não foi. É simples saber. Basta pegar o conselho que te deram, seja para restaurar ou para desistir, e comparar com a palavra de Deus. Se comparar e achar que o que te aconselharam está na palavra, coloque diante de Deus e peça confirmação mesmo assim. Pois nem sempre o que você interpreta na palavra é o que ela realmente está falando. Por isso que é importante pedir confirmação sobre o que você entendeu, se o que você entendeu veio do Espírito Santo ou se veio da sua má interpretação mesmo. Paulo, ao se deparar com o conselho da escrava, mesmo ouvindo o que ela falava que era de Deus e era verdade, pois eles realmente eram homens que anunciavam o Evangelho, Paulo discerniu outro espírito nela que não vinha de Deus. Irmão Leandro, mas é difícil saber quando o conselho é de Deus, quando se é aconselhado pela palavra. É verdade, pois o diabo não é doido de mandar um pai de santo vir te dar um conselho na palavra, né, gente? Ele vai usar a boca de cristãos, até verdadeiros, só que não têm o conhecimento das Escrituras e aconselham com seu próprio entendimento. Querem passar experiências que, como já disse, serve somente para quem as teve. Então não deveria ser dadas como orientações e nem conselhos, mas eles dão. Claro que tem aquelas pessoas que abrem a Bíblia e te mostram nela o que elas querem que você entenda. Então como saber quando o conselho ou o ensino vem realmente de Deus? Todos que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador têm o Espírito Santo habitando, desde que não andem mais em pecado. Sendo assim, o Espírito testifica se o que a outra pessoa lhe ensina ou aconselha vem de Deus ou não. Ah, irmão Leandro, eu já caí numa armadilha e o Espírito Santo não me avisou.
Claro que avisou. Você pode não ter dado ouvidos, mas que ele avisou, avisou. Se não ouviu, pode ser um sinal que você está andando com Deus, mas fazendo somente o que quer. E sendo assim, o Espírito vai dizer não, e você vai ouvir sim. Quem vocês acham que mostrou para o apóstolo Paulo que aquela exortação, entre aspas, santa da escrava, não vinha de Deus? Foi o Espírito Santo, meus irmãos. Porque com certeza não estava sendo fácil para Paulo e Silas identificarem que o que ela falava não vinha de Deus também. Pois a palavra diz que ela já vinha repetindo aquela atitude muitas vezes. Até que o Espírito Santo revelou a Paulo e ele mandou o Espírito embora. Para identificar, ou pelo menos ficar esperto ao ouvir algo que dizem vir de Deus, é fácil, mas exige intimidade com a palavra. Se não tem, não vai conseguir mesmo. Por exemplo, se o que te ensinam ou aconselham priorizar Deus, mas houver algum tipo de retorno a quem está te ensinando, ou seja, quando o ensino ou conselho for com a intenção de beneficiar de alguma forma quem o está oferecendo e não a Deus, mesmo com prioridade, este ensino, por mais que pareça vir de Deus, não é. Porque a palavra de Deus nunca vai te prender a quem a prega. Sempre te conduzirá à liberdade e nunca à opressão. Se o que te ensinam a fazer com o intuito de honrar a Deus, mas quando você faz, não te liberta, não te tira o peso das costas, pelo contrário, te torna dependente daquilo, te oprime, te deixa sempre para baixo, isso não vem de Deus mesmo. É espírito opressor te ensinando ou aconselhando através da pessoa que está tentando te ajudar. A pessoa pode até ter boa intenção em te ajudar, mas suas palavras oprimem, aprisionam, entristecem. Por isso digo a vocês que esse negócio de buscar cônjuge não vem de Deus, pois isso oprime mais do que liberta. Te deixa presa, te dá uma falsa impressão de que as coisas ainda estão sob o seu controle, basta você continuar se matando de orar, de batalhar. Isso é opressão pura. Os espíritos malignos se escondem principalmente atrás de falas corretas e habilidades que funcionam e causam efeito para atrair, mas está alimentando a opressão. A prova disso é que a alegria e a paz nunca vêm. Pelo contrário, cada dia você vai ficando mais triste e oprimido. Você está orando, jejuando, fazendo campanhas e mais campanhas e nada acontece. Pode confirmar isso muito bem. Basta olhar se tudo isso que você está fazendo está te alegrando, está te fazendo ter gozo no Espírito Santo, ou se está te confundindo e deixando sem paz o dia inteiro. Cuidado com a forma que aprende a buscar seu casamento. Você pode estar aprendendo através de espíritos malignos e nem sabe. Por isso não consegue descansar de jeito nenhum. É só opressão. Pois se estivesse aprendendo com o Espírito Santo, já estava se sentindo cada vez mais livre e leve. Você conseguiria identificar se a fala da escrava era o diabo falando através dela? Até Paulo e Silas demoraram a entender, mas quando entenderam, repreenderam logo o espírito mau e ele saiu dela. Conselhos ou ensinos que te colocam numa posição acima do seu cônjuge que te traiu, vêm de pessoas guiadas por espíritos maus. Conselhos ou ensinos que te fazem desrespeitar seu cônjuge de qualquer forma, seja colocando apelidos pejorativos ou denegrindo a imagem dele, pode ter certeza que vem de pessoas guiadas por espíritos maus. Conselhos ou ensinos que gostam de afirmar para você não se preocupar que o seu cônjuge vai se dar mal ainda e que ele vai ter o deserto dele, tentando assim te confortar com esta ideia, pode ter certeza
que vem de pessoas guiadas por espírito mau. Conselhos ou ensinos que te fazem priorizar a busca mais por cônjuge do que priorizar Deus, pode ter certeza que vem de pessoas guiadas por espíritos maus. Conselhos ou ensinos que te mostram que a pessoa que hoje está ao lado do seu cônjuge destruiu a sua família e que ela foi causadora de toda a sua desgraça, pode ter certeza que vem de pessoas guiadas por espíritos maus. É isso mesmo, meus irmãos. A palavra que vem de Deus, o conselho que vem de Deus, o ensino que vem de Deus, nunca vai jogar pessoas contra pessoas. Nunca. Nunca. Nunca mesmo, meus irmãos. Eu garanto. Nunca vai te trazer repúdio por qualquer pessoa. E pasme, nem por seus maiores inimigos. Então, não caiam nesse papinho de penina, mulher estranha e etc. Pode ter certeza, esse tipo de orientação vem de pessoas guiadas por espíritos maus. A palavra sempre vai te libertar de qualquer dependência que não seja somente a dependência de Deus. Qualquer outro conselho ou ensinamento que seja diferente disto vem de espíritos maus. O versículo 19 e 20 diz: quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Meus irmãos, lembra que disse na introdução que Deus me mandou orar antes de começar a mensagem? A palavra de Deus, quando é pregada, confronta comportamentos pecaminosos, atitudes malignas, e por conta disso, todos que estiverem agindo de forma errada em suas vidas ficarão irritados ao ouvir uma mensagem onde a palavra é exposta, confrontando o comportamento. As mensagens do canal, além de estar abrindo os olhos de milhares de pessoas acerca de que não se deve buscar o cônjuge como prioridade, e sim a Deus, essa palavra também está alcançando pessoas que não conheciam a Jesus. E essas pessoas estão se convertendo aqui no canal. E em contrapartida, o diabo se levanta, tentando desanimar com insultos vindos de cristãos fracos na fé, que não vigiam, e deixam o diabo usá-los para ofender alguns irmãos em Cristo aqui do canal. E até mesmo eu, que como disse na introdução, estou aqui enviado por Deus a trazer sua santa palavra para o melhor entendimento dos irmãos. Eu já vi irmãos querendo ajudar outros respondendo seus comentários, onde algumas pessoas que queriam esclarecer algumas dúvidas comigo e me mandaram as perguntas. Mas só porque alguns irmãos responderam antes de mim, a pessoa que estava perguntando falou um monte de palavras ofensivas para esses irmãos que estavam tentando ajudar. Tipo, se intromete na sua vida, eu estou perguntando para o Leandro Barros e não para você. Meu Deus, gente. Sabe por que essas pessoas ficam tão irritadas assim? Espírito maligno que está nelas. Tanta mágoa, tanto ódio por terem sido machucadas, que dão legalidade para o diabo as usar. Pois quem agride o próximo, ainda mais se este estiver tentando ajudar, não tem Deus ali mesmo. Pessoas que me agridem com palavras, cuspindo toda a raiva que tem de seus cônjuges, sendo que nem me conhecem. O que é isso? Espíritos malignos que se apossam dessas pessoas. Pois como pode ter tanto desprezo quando deveria ter gratidão por alguém estar tentando ajudá-las? Foi isso que os donos da moça, que foi expulso o espírito mau, fizeram com Paulo e Silas. O ódio de eles terem libertado a moça foi tão grande que eles arrastaram os dois e levaram às autoridades. E a alegação foi que eles estavam provocando desordem ao pregarem a palavra de Deus.
A palavra do canal tem sido forte e libertadora. Então, quem não quer nada com Deus vai ficar irado mesmo com tudo que for dito para trazer libertação. Gente, vigiem com que vocês se relacionam em grupos de oração, parceiros de oração e etc. Porque você pode ser influenciado por um desses que são mal criados e vivem ofendendo pessoas aqui no canal e por aí afora. Lembrem da escrava. Nem todos que falam de Deus estão falando pelo Espírito de Deus, hein, irmãos? Entenderam, então? Se está recebendo conselhos ou ensinamentos que te deixam cada dia mais triste e oprimida, sai fora, que é o diabo mesmo. Chuta que é macumba. Imagino eu ser assim a orientação de Paulo aos romanos, ali de Filipe, naquele dia, ao se deparar com a declaração da escrava. Paulo pode ter dito assim: cuidado, cidadãos romanos. Muitas pessoas por aí achando que estão certas, pregando seu próprio entendimento. Mas eu trago o evangelho verdadeiro, que não traz engano. Irmãos, e eu sigo esta mesma linha de Paulo. Este canal fala através da palavra. E eu aconselho os irmãos que entram em contato comigo por e-mail, também pela palavra, sempre tirando eles da mentalidade de buscar restauração de casamento como prioridade e levando a buscar primeiramente Deus. Sempre eu aconselho isso. Eu vou mandar um e-mail para o irmão Leandro, que eu quero saber se eu devo lutar pelo meu casamento ou não. Eu não vou te responder, só vou falar: busca primeiramente ao Senhor, isso é mais importante. Aí você vai saber se você vai buscar ou não. É sempre isso que eu digo. Eu prego através do Evangelho, pois creio que somente através dele possa haver uma restauração de casamento genuína no tempo que Deus determinar. Vamos ao versículo 23 a 26, que diz: depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés dele entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Bem, já alertados acerca de quando o conselho ou ensino vem de Deus ou não, vamos agora tratar sobre o sofrimento que passamos. Espero poder ser claro para que os irmãos entendam o que Deus falou ao meu coração. Paulo e Silas foram presos depois de serem espancados por estarem pregando a palavra. Por isso digo que o diabo fica furioso quando a palavra é pregada. E por conta disso, todos que ousarem se aventurar a fazer a vontade de Deus vão padecer sofrimentos. Eu digo que não sei de onde muitos cristãos tiram esta ideia de que crente não pode sofrer. Porque se sofre, ou está desobedecendo, ou está em pecado. Eu queria saber de onde tiraram esta mentalidade. Eu penso ser ao contrário. Quem está desobedecendo ou pecando não sofre. E se sofre, sofre justamente, pois estão colhendo o que plantam. Mas digo que quem obedece à palavra sofre muito mais. Imaginam Paulo e Silas como não chegaram nesta cela. Deve ter chegado todo arrebentado e cheio de dores. Sofrendo? Tenho certeza que é aos montes. Pois imagina você dentro de uma cadeia romana, que a história mostra que eram terríveis. E medo? Com certeza estavam, pois os romanos matavam seus presos como se mata ratos. Bato na mesma tecla que bati quando falei do sofrimento de José. Muitos pregadores têm mania de facilitar as provas que os personagens bíblicos passam.
fazendo assim parecer que eles passaram por suas provas com facilidade, que José era bonzinho, por isso foi fácil obedecer, que Paulo e Silas, enquanto estavam presos, estavam alegres dentro da cela, por isso que eles louvavam. Irmãos, eu não vejo assim. Imagina você todo rasgado de açoite, dentro de uma cela romana, acorrentado, tendo os bandidos mais perigosos como vizinhos de cela, e ainda correndo risco de serem executados. Me digam mesmo se vocês acreditam que eles estavam alegres quando estavam louvando. O fato de eles estarem louvando a Deus não anula o fato de eles estarem com medo, e muito menos não estarem sofrendo. Eu creio que eles estavam sofrendo muito, e com muito mais medo ainda. Só que nenhum e nem outro sentimento os faria deixar de louvar o seu Deus soberano. E é aí que eu entro na nossa causa do sofrimento do casamento. O que está te impedindo de louvar a Deus nessa prisão que você se encontra hoje? Qual o sofrimento que você passa que te tira o ânimo de adorar a Deus? Por que você não consegue fazer isso? Ah, irmão Leandro, eu estava adorando e louvando para ver se Deus me tira desta prisão. Mas a cada dia que eu fazia isso, piorava? É claro, meus irmãos, porque a motivação que você está adorando está errada. Paulo e Silas não adoravam no intuito de Deus os livrar do sofrimento. Não louvavam para Deus os tirar da cela. Aí é que está o segredo do porquê o milagre não aconteceu ainda na sua vida. Eles adoravam porque sabia que Deus estava com eles e que ali, naquela prisão, ali não seria o seu destino final. Lembre-se que eu disse que eles chegaram até ali em Filipos porque estavam indo em direção à Macedônia, que era o destino final que o Espírito Santo já tinha revelado a Paulo, que ele iria pregar o evangelho lá. Paulo e Silas, mesmo com circunstâncias dizendo que não, mesmo o diabo tentando enganá-los, mesmo homens os açoitando e prendendo em cadeias, eles sabiam que Deus os tiraria dali e os levaria onde Deus tinha prometido. Eles não louvavam para ser libertos da cadeia, meus irmãos. Eles louvavam pela grandeza do Deus deles. Entenderam onde você está errando? Paulo e Silas não buscaram Deus para serem tirados da cela. Eles o buscaram para o adorar, mesmo que tivesse de ser açoitados novamente ou ficassem presos 10 anos lá. Pois mesmo preso, o espírito deles estava livre em Deus. E por isso, eles louvavam. Você está com seu espírito oprimido e ainda quer louvar a Deus para ele se lembrar de você e da sua causa, você vai continuar preso. Enquanto você ficar ajoelhando em seu quarto para pedir para Deus, para você parar de sofrer, você vai sofrer mais. Pois como disse, Deus não é Deus de barganha. Ele não é o pagador de promessas como muitos insistem em descrever por aí. Quando você dobrar seu joelho e disser: só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a minha busca, só o Senhor merece o meu sofrimento, o Senhor é o mais importante que tudo que eu tenho nessa vida, aí você vai ver as estruturas da tua prisão serem abaladas e o chão tremer, como aconteceu lá com Paulo. Vejam o que aconteceu com o louvor sem intenção de se beneficiar a si próprio que Paulo e Silas ofereceram. Veja só, versículo 26. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Eu fico pensando na surpresa de Paulo e Silas, porque eles não estavam pedindo para ser liberto.
Eles estavam adorando a Deus na dificuldade. Eles estavam adorando a Deus no pior momento da vida deles. Agora, me mostrem onde Paulo e Silas se mataram de orar para Deus entrar na causa deles. Mostra aí. Mostra um trecho da oração deles aí, dizendo: Pai, tira este sofrimento, eu não aguento mais. Mostra para mim aí na palavra, onde é que tem. Ei, quem cuida de você é Deus, meu irmão, minha irmã. Você não precisa ficar cobrando Ele o que Ele tem de fazer. Pare de orar, de pedir para Deus te libertar do sofrimento. Ora para engrandecer o nome dEle. Ore para dizer que não importa as chicotadas que você levou ou está levando, ou as correntes que te prendem. Você só quer adorá-lo. Deus está procurando esse tipo de adorador, os que o adoram em espírito e em verdade. Pois filho pidão é o que mais tem, meus irmãos. Quanto tempo tem que você não dobra os joelhos para ser somente filho dele, ao invés de ser sempre o necessitado? Que miséria espiritual é essa, gente? Deus merece só o seu resto mesmo? Você se dá por inteiro por seu cônjuge e Deus fica com um bagaço? Meu Deus, sua prisão nunca será visitada por um anjo enviado por Deus para te libertar assim não, meu irmão. Sinceramente, esta devoção de mendigo que você está apresentando a Deus não o comove. Deus quer e merece prioridade. Deus quer e merece tudo o que você é. Mas ao invés disso você fica assim: Deus, salva meu marido e minha esposa. Aí Deus te responde assim: quem quis ser amigo do mundo se tornou meu inimigo. Você não lê a palavra, eu não posso fazer nada por você. Continua mendigando atenção aí. Pode continuar, que eu não vou nem te ouvir. Gente, o segredo da libertação está em oferecer toda a sua oferta de louvor a Deus, e não pelo que Ele pode te dar. Se você tomar essa atitude hoje, de largar tudo por Deus, essa atitude, ela não vai somente te fazer esperar em paz, até Deus te tirar dessa prisão, até Deus fazer a obra no teu casamento. Essa atitude vai converter o seu marido, ou a sua esposa, e toda a sua família. Foi isso que aconteceu com todos os presos da prisão, com o carcereiro e a sua família inteira. Veja o versículo 30 e 33. Vamos lá que eu estou na palavra. Não estou falando firula aqui não. Eu estou lendo a palavra, explicando a palavra. Vamos lá. Versículo 30 e 33. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Esse é o carcereiro, tá? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da tua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando as feridas da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Ei, meus irmãos, viu o que a palavra diz? Creia só no Senhor Jesus, que você será salvo e as pessoas da tua casa. Entenderam? Creia no Senhor Jesus. Acabou, só nele. Não tem que ficar buscando outra coisa. Você tem que buscar Ele. Ele deve ser o alvo das suas orações. Ele deve ser o alvo da sua devoção. Ele deve ser o sacrifício das suas campanhas. Ele e não seu cônjuge. Está errado. Isso é ensinamento de quem está se deixando ser levado por espíritos maus. Porque quem é levado pelo Espírito Santo vai te ensinar a buscar o Senhor Jesus com prioridade em primeiro lugar. Eu canso de falar.
É fácil identificar. Irmão Leandro, como eu identifico então quando alguém está me ensinando a buscar o casamento e que não é o Espírito Santo? É simples. Quem está te ensinando através do Espírito vai te ensinar a buscar Deus com prioridade. E o resto é acréscimo. Está vendo aí como Deus pode fazer seu marido ou sua esposa voltar para casa? Viram que eu disse que pode trazer. Eu não disse que vai trazer. Como alguns loucos ficam iludindo pessoas que talvez nunca terão seus casamentos restaurados por não entenderem que não se busca Deus pelo que Ele tem a oferecer, e sim se busca Deus pelo que Ele é. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Bem, está aí toda a revelação que Deus me deu para confirmar que a minha busca somente por Ele é o que Ele mais deseja. Por isso que eu não fico mais pedindo para Deus me livrar do sofrimento, para restaurar meu casamento, porque sei que o que Ele quer antes é o meu coração inteiro aos seus pés. O que Ele espera é meus joelhos dobrados por gratidão a Jesus ter morrido na cruz. E creio que não sei quando, mas que a minha cela será estremecida quando eu menos esperar, porque o meu foco, a minha busca, meu coração está focado somente nele. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. E como disse, cuidado com os conselhos e os ensinos que te levam a buscar o homem, e assim reduzem Deus a somente um realizador de promessas. Lembre que eles usam falas corretas e têm estratégias que funcionam, mas alimentam mais a opressão, o medo e não geram santidade em vocês. Busquem a palavra, aprendam a batalhar com a palavra e não com o ensinamento de quem fala dela, mas de forma distorcida e colocando homens à frente de Deus. Lembra do ensinamento de hoje, a escrava, hein? Difícil, né? Difícil de discernir que ali tinha um espírito mau, mas Paulo discerniu. E meus irmãos, vamos agradecer a Deus por mais essa revelação que Ele nos deu, para que possamos batalhar da forma correta, que é batalhar pelo coração dele. Meu Pai, vou batalhar por Teu amor. Sei que está cuidando do que é meu, lutando pelo que é meu. E por isso, eu não canso de Te buscar. E também de Te dizer que agora sim, eu sei que estou lutando pela pessoa certa. Porque agora eu estou lutando por Você. Agora eu entendi. Paz, meus irmãos.